Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 até o versículo de número 41. Diz o seguinte a palavra, Atos 2, 37 a 41. Ouvindo eles estas coisas, ou seja, o sermão de Pedro depois da descida do Espírito Santo, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, eu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Até o versículo 31, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, Charles Haddon Spurgeon, ou Spurgeon, como nós gostamos de falar, foi um dos maiores anunciadores, foi um dos maiores pregadores que a Igreja de Cristo já viu ao longo de toda a sua existência, ao longo de toda a sua história. Talvez nós não saibamos, mas apesar de Spurgeon ele ser neto, apesar de Spurgeon ele ser filho de pastor evangélico, ele experimentou um momento de crise até chegar à sua conversão, até chegar ao seu encontro com Deus, ao seu encontro com o Senhor. Só para nós termos uma ideia, os biógrafos de Spurgeon, eles relatam que Spurgeon ele orou aproximadamente 6 meses antes da sua conversão, antes da sua volta para Deus, antes da sua volta para o Senhor. E a oração de Spurgeon, ela era bem específica nesse sentido. Ela era bem direta nesse sentido. Ele dizia, abro aspas, se existisse Deus que pudesse falar ao seu coração. Esse era o pedido, esse era o clamor que continuamente Spurgeon fazia diante do Senhor. Se existisse Deus, e este Deus pudesse falar ao seu coração. Então, essa oração de Spurgeon, ela durou aproximadamente 6 meses. 6 meses desse clamor, 6 meses desse pedido. E é interessante porque quando nós olhamos a experiência de salvação propriamente dita de Spurgeon, a gente percebe, meus irmãos, a gente percebe, meus amigos, que foi uma experiência toda extraordinária, toda especial. Certa noite, quando Spurgeon ele fugia uma grande tempestade de neve na sua cidade natal, ele foi obrigado a se abrigar em uma pequena igreja. Estava lá, naquela igreja, alguns poucos irmãos, e um irmão muito simples, porque o pastor, em virtude da tempestade, não pôde ir ao templo. E um irmão muito simples estava conduzindo a ministração da palavra de Deus, a ministração do evangelho. Ele era alfaiate, ele era sapateiro. Ele usou o texto de Isaías, lá no capítulo 45, versículo 22, quando o profeta diz: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os termos da terra. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os termos da terra. Depois de algumas poucas explicações, até porque aquele irmão tinha um conteúdo teológico muito grande, ele desafiou Spurgeon a se voltar para Deus, a se voltar para o Senhor, o que acabou acontecendo para a glória do nosso Deus. Então, enfim, após 6 meses de crise, enfim, após 6 meses de clamor, Spurgeon teve a sua oração respondida e ele experimentou na sua vida uma verdadeira, uma genuína conversão. Esse é mais um dos relatos, meus irmãos, meus amigos, dessa conversão que nós estamos a considerar. Cada um de nós
que já somos salvos. Cada um de nós que já somos crentes em Cristo Jesus, nós temos a nossa história específica de como nós nos achegamos a Deus e como nós nos voltamos para o Senhor. É claro que dá para fazer isso, até porque nós não estamos presencialmente, mas se nós fôssemos indagar, cada um dos irmãos, cada uma das irmãs que estão agora a nos assistir, e se nós perguntássemos como foi a sua história de conversão, eu garanto que nós teríamos um padrão geral, mas um detalhamento específico da forma, da maneira como Deus nos chamou e nos chamou em Cristo Jesus. Então, nessa manhã de hoje, com a graça de Deus, queria que nós pudéssemos aprender um pouco mais dessa doutrina, que nós pudéssemos aprender um pouco mais desse ensino. Ou seja, o que é a conversão, propriamente dito, como se dá a conversão na vida do pecador e como é que nós desfrutamos dessa conversão em nossas vidas. Então, são alguns detalhes, são alguns aspectos que nós nos propomos a considerar para que assim nós possamos ter uma visão mais clara, para que assim nós possamos ter uma visão mais aproximada do que seja a conversão propriamente dita. Em termos iniciais, nós podemos dizer, meus irmãos, nós podemos dizer, meus amigos, que a conversão que nós estamos a considerar é um dos resultados diretos da regeneração. A conversão é um dos resultados diretos da regeneração. Alguns até gostam de dizer, eu acho muito legal essa verdade, que a conversão é a demonstração visível da regeneração. A conversão é a demonstração visível da regeneração. Então, nós vimos em estudos anteriores que a regeneração é aquela operação que Deus ele faz na vida do pecador, reavivando seus sentimentos espirituais, fazendo com que ele seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, tão logo isso aconteça, tão logo isso se dá, uma das formas visíveis a que nós confirmemos que essa realidade de fato foi experimentada é o quê? É a conversão. É o quê? É esse voltar para Deus, é esse voltar para o Senhor, e é justamente isso que nós precisamos ter em mente quando nós falamos acerca dessa conversão. Então, meus irmãos, então, meus amigos, nessa manhã de hoje, com a graça de Deus, a gente vai desdobrar esse tema em alguns aspectos, em alguns pontos. Queria que os irmãos ficassem bem atentos para a gente poder aprofundar o nosso conhecimento na palavra e assim nos edificarmos espiritualmente. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, eu queria que nós definíssemos o que é conversão. Em primeiro lugar, eu queria que nós considerássemos a definição de conversão. A definição de conversão. A conversão, ela pode ser definida como, abro aspas, ato consciente de uma pessoa regenerada, na qual ela se volta para Deus em arrependimento, em fé. É uma definição bem direta, mas ela revela tudo aquilo que nós devemos entender acerca dela. Conversão é um ato consciente de uma pessoa regenerada, na qual esta pessoa se volta para Deus como? Em arrependimento. Se volta para Deus como? Em fé. Então, a partir dessa definição, irmãos, amigos, nós percebemos que há dois movimentos no processo de conversão. A gente até pode ilustrar que a conversão é como que fosse uma via de mão dupla. Então, há dois movimentos que estão diretamente relacionados ao processo de conversão, e quando nós entendemos esses movimentos, nós podemos ter uma compreensão mais clara do que é a conversão em si. Quais são esses movimentos? Quais são esses movimentos? O primeiro movimento é o movimento de afastamento do pecado, caracterizado pelo arrependimento. Então, quando nós nos convertemos, quando a conversão ela se faz realidade na nossa vida, há esse primeiro aspecto, há esse primeiro direcionamento. Nós nos afastamos do pecado e nós nos afastamos do pecado justamente através de uma postura, justamente através do nosso arrependimento. É o primeiro movimento. Mas não só esse. Há um segundo movimento, que é um movimento que nós chamamos de aproximação a Deus, aproximação ao Senhor, que é marcado, que é caracterizado
pela fé. Então, perceba que a conversão é como se fosse uma via com essas duas mãos. A primeira mão é o afastamento do pecado através do arrependimento. A segunda mão é a aproximação a Deus através da fé, através da confiança. Então, quem passa pela experiência de conversão, quem é convertido verdadeiramente pelo Senhor, ele observa esses dois movimentos acontecendo, esses dois movimentos ocorrendo e ocorrendo na sua vida. Ele se afasta do pecado através do arrependimento, ele se aproxima de Deus através da fé. Não foi isso que aconteceu conosco, meus irmãos? Não foi isso que aconteceu conosco, minhas irmãs? Avalie a sua vida, começa a puxar um pouco da sua memória, começa a considerar a sua história de salvação, a sua história de como você se chegou a Deus, de como você se chegou ao Senhor, e você vai observar que houve esses dois movimentos. Você teve aquela repugnância em relação ao pecado, e dele se afastou, e automaticamente você se voltou para Deus em fé. Você se voltou para Deus em confiança. E essa mesma fé, essa mesma confiança é vista ainda e será sempre vista na sua vida, no seu coração. Louvado seja Deus por causa disso. Louvado seja Deus porque quando nós aprendemos esse detalhe, a gente percebe essa maneira toda especial com a qual Deus ele trabalha na nossa vida, ele opera no nosso coração e por isso nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por causa disso. Mas eu queria, meus irmãos, eu queria, meus amigos, esmiuçar ainda mais. Sempre gosto do detalhe, né? Porque no detalhe é que a gente consegue absorver determinadas coisas que são preciosas. Então, eu queria esmiuçar um pouco mais essa questão da conversão. De maneira geral, foi isso que nós acabamos de dizer. A conversão, ela é uma via de duas mãos. A primeira delas é o afastamento do pecado através do arrependimento. A segunda delas, a aproximação de Deus ou a Deus através da fé. Mas quais são os elementos, de maneira mais específica? Quais são os elementos, maneira mais detalhada, que nós podemos ver no processo de conversão? Em primeiro lugar, a iluminação da nossa mente. Quando nós nos convertemos, há uma operação de Deus na nossa vida, nos dando a iluminação da nossa mente. Que é justamente quando nós percebemos o pecado, consideramos a essência do pecado, entendemos a sua malignidade. Então, há um despertamento na nossa mente em relação a isso. Há um despertamento na nossa mente em relação ao que é o pecado, as suas consequências, isso passa a ser considerado na nossa vida. Além disso, há uma tristeza por esse próprio pecado, por essa própria transgressão, que é justamente o sentimento que é decorrente, que é resultado da compreensão que nós acabamos de dizer. Então, quando Deus ele opera na nossa vida, e quando Deus ele nos ilumina a mente, para que nós compreendamos a malignidade do pecado, o ato contínuo desse fato é que nós vamos ter um sentimento de ojeriza, de tristeza em relação a esse pecado. E esse sentimento, naturalmente, ele vai nos levar a um terceiro ponto, que é o quê? A confissão que nós temos fazer do nosso pecado. Não só do pecado que nós cometemos em relação a Deus, mas também do pecado que nós cometemos em relação ao nosso próximo. A nossa vida antes de Cristo é uma vida que é marcada, é uma vida que é caracterizada por atos de rebeldia contínuos em relação à lei de Deus, por ofensas gravíssimas que nós fazemos à sua santidade. Então, uma vez que nós entendemos o pecado nesse sentido, uma das coisas que nós iremos fazer é que nós chegaremos diante de Deus e diremos: Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa a minha transgressão. Então, esse sentimento, esse comportamento será visto também na vida de uma pessoa que é convertida. E se porventura nós ofendemos alguém ou algumas pessoas, isso também vai ocorrer. Isso também vai se dar, porque isso é fruto de uma conversão genuína, isso é fruto de uma conversão verdadeira. Então, você vai ter a iluminação da mente, você vai ter a tristeza pelo pecado, você vai ter a confissão do pecado, você vai ter a aversão ao pecado. Ou seja, é um ódio santo que vai ser desenvolvido no seu coração por tudo aquilo que ofende a santidade de Deus, por tudo aquilo que ofende a santidade do Senhor. Quando isso se dá, o próximo passo é que você vai retornar a Deus, que você vai retornar ao Senhor. Você vai buscar a Deus ansiosamente.
através da oração, através da sua palavra. Estão lembrados do exemplo do apóstolo Paulo, que nós acabamos de considerar? Quando ele teve encontro lá com Ananias, na verdade, quando Ananias foi encontrá-lo, ele estava fazendo o quê? Ele estava orando, porque Deus estava trabalhando na sua vida, Deus estava convertendo o seu coração, e assim há em todo e qualquer convertido essa busca ansiosa, essa busca desejosa por Deus, pelo Senhor. Uma vez que isso acontece, e se retornar a Deus, o passo seguinte é que nós vamos nos alegrar. Nós vamos nos alegrar com o perdão do Senhor. Nós vamos encontrar verdadeira paz. Nós vamos encontrar verdadeira alegria. Se antes de Cristo nós estávamos pesarosos em relação ao nosso pecado, nós tínhamos confusão, desesperança, insegurança quanto à eternidade, depois que nós nos voltamos para Deus, não. Vai haver essa alegria do perdão recebido por Deus, do perdão recebido pelo Senhor. E, por fim, a partir desse instante, haverá em nós um amor genuíno a Deus. Haverá em nós um amor genuíno aos nossos irmãos. Então, pense no processo, meus irmãos. Pense no processo, meus amigos, que está envolto a questão da conversão. Nós temos a nossa mente iluminada, nós temos a tristeza pelo nosso pecado, nós temos a confissão do nosso pecado, nós temos aversão ao nosso pecado, nós temos o nosso retorno a Deus, nós temos a nossa alegria pelo perdão recebido, e aí nós passamos finalmente a amar a Deus. Então, analise a sua vida. Não são esses os aspectos que estão presentes no seu coração, desde o dia que você encontrou a Cristo até agora, sobretudo do amor a Deus, que começa a marcar a nossa vida desde a conversão e permanece ao longo da nossa caminhada aqui na Terra? Com certeza, meus irmãos. Com certeza, minhas irmãs. É por isso que a obra da salvação é uma obra tão gloriosa. É por isso que a obra da salvação é algo tão espetacular. Quando você começa a visualizar, quando você começa a perceber, quando você começa a entender, você chega a uma conclusão bem direta. Ou seja, fica difícil você ser uma pessoa convertida sem que você não sinta os indícios dessa conversão na sua vida. Então, quais são esses indícios? De maneira geral, é o arrependimento que você tem pelos seus pecados e a volta que você faz para Deus. E, de maneira específica, todos esses elementos que nós acabamos de mencionar, nós acabamos de mostrar agora há pouco. Então, não dá para você ser uma pessoa convertida, não dá para você ser uma pessoa salva sem que você não veja essas coisas na sua vida, sem que você não perceba esses indícios no seu viver, porque são indícios que são decorrentes, são resultados da nossa conversão. E todos nós, meus irmãos, todos nós, minhas irmãs, experimentamos, num certo grau, num certo sentido, esses sentimentos em nossas vidas. Então, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Ok, meus irmãos? Então, no primeiro momento, o que foi que nós vimos? Nós vimos uma definição de conversão, os seus movimentos, os elementos que estão presentes em todo esse processo. Mas nós não vamos parar por aqui. Até porque hoje a gente pode até se estender um pouco mais, né? Vamos hoje aprofundar ainda mais. Vamos hoje avançar ainda mais para podermos entender sobre essa conversão. Em segundo lugar, o que é que eu queria fazer? Eu queria que nós considerássemos a obra de conversão como uma obra divino-humana. A obra divino-humana da conversão. A obra divino-humana da conversão. Pode parecer estranho isso que eu estou dizendo para vocês. Pode parecer estranho enunciar desse ponto que nós estamos a trabalhar. Mas a conversão, meus irmãos, a conversão, meus amigos, é uma obra que tanto Deus como nós, homens, participamos. É uma obra que tanto Deus como nós, homens, participamos. Mas como é isso? Se dá isso? Fique calmo. A gente vai esmiuçar a partir de agora. Originalmente, a palavra conversão, ela significa voltar atrás. A palavra conversão, literalmente falando, significa voltar atrás. E essa palavra, ela é observada tanto no Antigo como também no Novo Testamento. E na maioria das vezes em que a palavra conversão, ela é apresentada, quer seja no Antigo, quer seja no Novo Testamento, na maioria das vezes, ela sempre descreve uma atitude do homem em relação a Deus. Tem a atitude de Deus em relação ao homem, mas na maioria das vezes a atitude humana em relação a Deus.
Então, a partir de agora, eu queria que nós víssemos como é que a obra da conversão, ela é uma obra tanto de Deus, como também ela é uma obra do homem. Ela é uma obra que tanto Deus participa, como também o homem participa. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, vejamos a conversão como obra de Deus. Vejamos a conversão como obra de Deus. A conversão, conforme falamos até mesmo no início do nosso estudo, é a manifestação externa da regeneração. A regeneração é algo espiritual, que a gente não vê. A regeneração é algo interno, que a gente não consegue identificar o processo em si, mas nós vemos os seus resultados. Nós vemos os seus frutos. Então, um dos frutos é o quê? É a conversão. Então, a regeneração é uma obra exclusiva de Deus, porque somente Deus tem a capacidade de gerar nova vida. Somente Deus tem a capacidade de gerar vida espiritual no pecador. É por isso que no Antigo Testamento, quando a conversão ela é descrita, ela é sempre descrita como um processo que começa em Deus. A conversão é sempre descrita como um processo que começa no Senhor. Então, a conversão é uma obra divina humana? Sim. Mas se inicia em quem? Em Deus. Se inicia em quem? No Senhor. Para que nós possamos nos converter, Deus, primeiramente, ele tem que trabalhar no nosso coração pela regeneração. Deus, primeiramente, tem que estar convertendo e convertendo as nossas vidas. Onde é que nós encontramos isso na Bíblia? Onde é que nós encontramos isso na palavra de Deus? Em vários textos, mas eu queria ler pelo menos um, em favor do tempo aqui, em amor ao tempo, para a gente não poder se alongar nesse ponto. Abram aí, Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 21. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 21. Veja como a conversão, ela não é uma obra divina humana, aqui no sentido específico, ela vai ser uma obra que vai se iniciar em Deus, iniciar no Senhor. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 21. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 21. Olhem só aqui o que diz a palavra do Senhor. Veja, converte-nos, Senhor, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Veja a oração do profeta. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Então, a conversão começa em quem? Em Deus. A conversão começa em quem? No Senhor. Na verdade, é um dos frutos que vão se manifestar, ou que vai se manifestar, melhor dizendo, em nossas vidas, pelo fato de nós estarmos ligados a Cristo, pelo fato de nós estarmos ligados ao Senhor Jesus. Abram aí, meus irmãos, só para a gente poder fazer essa confirmação. Lá no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 5. Ou capítulo 15, versículo 5. Ali a gente vê um pouco do ensino que Cristo faz acerca da nossa união espiritual, que até já vimos também em estudos anteriores. Veja que esses estudos, eles formam como uma cadeia, né? Ele é um processo de várias verdades que se entrelaçam e que uma vai sucedendo a outra e tudo vai se fechando dentro da revelação divina. Então, veja, Cristo ele fala da união espiritual que nós temos com ele ensina acerca de alguns frutos dessa união que a gente só pode ter quando nós estamos ligados a ele, a Cristo. E um desses frutos é o quê? É a conversão. Essa conversão que Deus ele produz na nossa vida, essa conversão que Deus ele produz nos nossos corações. Aí, em João capítulo 15, versículo 5, o Senhor Jesus Cristo falou: Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, quando nós estamos ligados a Cristo, nós frutificamos. Porque sem Cristo nós não podemos frutificar. E quais são esses frutos? Vários. O primeiro deles, o fruto da confissão. É por isso que o profeta fala: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Então, quando Deus nos chama para si, quando Ele nos une a Cristo, a atitude imediata que isso vai gerar na nossa vida é que nós seremos convertidos. Mas tudo vai se iniciar em Deus. Mas tudo vai se iniciar no Senhor. Então, em primeiro lugar, a conversão é uma obra divina, é uma obra de Deus. Mas não só isso. A conversão também ela é uma obra do homem. Ela é um trabalho do homem. Ela é um trabalho do homem. Veja, a conversão é uma obra realizada também pelo homem.
Uma vez que acontece, conforme nós já falamos, aquilo que nós chamamos de vivificação espiritual, e que os nossos sentidos espirituais, eles são reativados, a nossa mente, a nossa visão, o nosso escutar, a nossa audição, uma vez que esses sentidos eles são reativados no sentido espiritual, o que é que vai acontecer? Nós iremos nos voltar para Deus. O que é que vai acontecer? Nós iremos nos converter ao Senhor. É por isso que quando a gente fala assim, eu me converti a Deus, a gente precisa considerar qual o entendimento que a gente tem dessa conversão. Se a gente entende que essa conversão é um resultado direto, é um resultado direto da regeneração, beleza, nós nos convertemos. Se não, aí a nossa visão vai estar um tanto quanto equivocada. Então, por isso que a gente tem que detalhar, especificar, para que assim a compreensão possa ficar mais aguçada, mais clara. Então, veja, uma vez que os nossos sentidos espirituais, visão, audição, entendimento, eles são reativados, isso acontece quando? Na regeneração. Uma vez que isso acontece, nós somos capacitados por Deus a nos convertermos a Ele, a nos convertermos ao Senhor. Então, é nessa condição que nós devemos atender ao chamado que Deus nos faz para que nós nos convertamos. Essa é a mensagem que nós encontramos, quer seja na pregação profética. Essa é a mensagem que nós encontramos, quer seja na mensagem apostólica, de quê? Nos convertermos a Deus, de nos convertermos ao Senhor. Nesse sentido, nós temos essa responsabilidade, mas ela só vai ser real quando, primeiramente, repito, enfatizo, nós passarmos pelo processo de regeneração e vivificação espiritual. Eu queria ler pelo menos dois textos, meus irmãos, que corrobora isso que nós estamos falando, confirma isso que nós estamos dizendo, essa chamada que a Bíblia faz para que o homem se converta, essa chamada que a palavra de Deus faz para que o homem se volte para o Senhor, ela deve fazer sempre. Agora, dentro dessa perspectiva, que perspectiva? Primeiramente, Deus tem que trabalhar no nosso coração. Como a gente não sabe quem são as pessoas que Deus trabalha nos seus respectivos corações, a gente chama todos aqueles que ouvem, todos aqueles que escutam, sabendo que somente os que são regenerados vão atender essa voz do Senhor e vão atender ao seu chamado de conversão, se voltando dos seus caminhos maus. Então, vamos lá, em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel. Vou fazer aqui um balanceamento, pegar um texto antigo e um texto novo, não vou mencionar todos, porque não dá tempo, mas apenas para a gente poder ter essa ideia. Ezequiel 33. Ezequiel 33, versículo 11. Acompanhe conosco, meus irmãos. Eu sei que a gente está na comodidade da nossa casa, mas é importante a gente acompanhar, conferir, como faziam os novos bereanos, conferir se nas escrituras as coisas são de fato assim. Ezequiel 33, versículo 11. Ezequiel 33, versículo 11. Olha o chamado aqui, profeta. Esse é o chamado que a gente deve fazer agora, sabendo que ele só vai ser atendido, sabendo que ele só vai se dar verdadeiramente na vida de uma pessoa que Deus primeiramente converte o seu coração. Olhem só o que diz aqui. Ezequiel 33, versículo 11. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Veja agora qual é o prazer de Deus. Mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Olhem só a ordem de Deus. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, porque a vez de morrer, ó casa de Israel, convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos. Essa é a mensagem, meus irmãos. Essa é a mensagem que a gente tem que fazer continuamente. Colocar sobre os ombros dos homens essa responsabilidade. Agora, tendo sempre em mente que ela só vai ser cumprida quando Deus regenerar, quando Deus vivificar determinada vida. Agora, a gente tem que fazer. É por isso que os irmãos podem perceber, né, que sempre nas nossas mensagens, a parte final, o quê? É o chamado que eu faço ao pecador. Eu não sei quem vai ser tocado pela palavra ou não, mas eu chamo ao arrependimento, na certeza que quando Deus toca no coração, ele vai se voltar. Eu preciso fazer um apelo. O apelo é a pregação. E quando a pregação age, quando o Espírito Santo opera, esse chamado de conversão, que a gente vê aqui Ezequiel fazendo, convertei-vos, 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 ele vai ser uma realidade na vida do pecador. Não por causa dele mesmo,
Não porque ele tem essa capacidade, ele tem essa disposição, ele tem essa condição, ele não tem. Nós já vimos isso em estudos anteriores, mas é porque há primeiramente o trabalhar de Deus. Há primeiramente o operar de Deus. E quando Deus opera, não tem coração endurecido, não tem pecador que não venha se voltar para Deus, que não venha se voltar para o Senhor. Disto eu falo com certeza e com convicção, que é a palavra de Deus que nos ensina. Ok? Então, ó, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, só para a gente poder aqui reiterar essa verdade. Abram aí. Inclusive, foi o texto que a gente leu agora na leitura introdutória. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Essa é a mensagem profética, essa é a mensagem apostólica, essa é a nossa mensagem. Veja, respondeu-lhes Pedro, desculpa, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, convertei-vos. Então, é uma responsabilidade humana que só será atendida, só será cumprida quando, primeiramente, Deus age na sua vida. Quando, primeiramente, Deus converte o seu coração. Portanto, meus irmãos, portanto, meus amigos, o que é que nós podemos entender nesse ponto? Que a conversão é uma obra sinergística. Eita, agora eu falei difícil. Não, a palavra sinergismo é quando você vê duas ou mais forças atuando para um determinado fim. Então, na conversão acontece isso, né? Deus ele atua inicialmente e o homem responde a essa atuação. A regeneração não, é uma obra exclusiva de Deus. Por isso ela é monergística. Agora, a conversão, no seu sentido mais prático, no seu sentido mais direto, é uma obra que tanto Deus como também os homens participam. Os homens, somente quando Deus dá início ao processo, somente quando Deus começa a trabalhar e operar a sua obra. Ok, meus irmãos? Ok, meus amigos? Então, não percam aí a sequência. Foi o que nós vimos no primeiro momento. Definimos o que é conversão. Quais são os seus movimentos? Quais são os seus elementos? Beleza. Depois, o que foi que nós acabamos de ver? A obra divina humana da conversão. Como é que opera? O agir de Deus, como é que opera o agir do homem dentro do processo de conversão? Vamos parar por aqui? Não, não vamos parar por aqui. Vamos seguir. Vamos aprofundar ainda mais. Vamos seguir ainda mais. E, em terceiro lugar, eu queria que nós considerássemos agora os tipos de conversão. Em terceiro lugar, eu queria que nós considerássemos agora os tipos de conversão. Os tipos de conversão. Vamos lá. A Escritura, meus irmãos, a Escritura, meus amigos, ela nos ensina, ela menciona alguns tipos diferentes de conversão. E aí, quando nós falamos, quando nós fazemos uma afirmação conversa, a gente fica até espantado. Tipos. E aí a gente vai tratar de algumas distinções que a gente observa em relação a essa questão da conversão. É por isso que eu volto a dizer, tudo tem que ser trabalhado no detalhe. E às vezes você fala uma coisa genérica, aí você não sabe de que você está falando. E eu sou muito minucioso nesse sentido. Às vezes eu sou até chato, mas tem que ser em determinados aspectos. Então, quando você fala assim, conversão, sim, você está falando de que conversão? De que tipo de conversão? De que obra de conversão? Então, a gente vai esmiuçar aqui para que a gente possa ter essas diferenças bem claras nas nossas mentes. Em primeiro lugar, um primeiro tipo de conversão é o que nós chamamos de conversão verdadeira. Em primeiro lugar, o primeiro tipo de conversão é o que nós chamamos de conversão verdadeira. O que é essa conversão, meus irmãos? O que é essa conversão, meus amigos? Ela ocorre, conforme nós estamos trabalhando desde o início da nossa mensagem, ela ocorre como resultado da regeneração operada pelo Espírito Santo no coração do pecador. Nós chamamos de conversão verdadeira. Ela é resultado da operação do Espírito Santo no coração do pecador. Esse tipo de processo só acontece uma vez. Prestem atenção. Esse tipo de processo, essa conversão verdadeira, ela só acontece uma vez na vida do homem, porque ela é resultado da implantação da nova vida que Deus faz no seu coração. E aí, quando você olha
para a Bíblia, quando você olha para a palavra de Deus, você vai observar inúmeros casos, mas inúmeros casos mesmo, de pessoas, de homens, de mulheres que Deus converteu, regenerando seus corações, dando uma nova vida, dando a essas pessoas conversões e conversões verdadeiras. Só no Novo Testamento a gente vê o exemplo de Zaqueu. Só no Novo Testamento a gente vê o exemplo dos judeus lá no Pentecostes. A gente até observou na leitura introdutória que naquela pregação de Pedro, aquele chamado que Pedro fez ao arrependimento, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. É uma coisa fantástica. A gente observa, né? O próprio Cristo, ao longo do seu ministério aqui na Terra, ele pregou e ensinou muito, mas a gente não vê, pelo menos no relato dos evangelhos, um momento sequer em que Cristo, através da sua pregação, tenha salvado 3.000 pessoas de uma vez só. Você não encontra isso. Você encontra pessoas individualmente, em determinado grupo, mas uma quantidade de pessoas como essa, não, você não observa. Por quê? No caso aqui de Pentecostes, faz parte daquela promessa que nós iríamos fazer obras maiores que o Senhor Jesus Cristo fez através da vida do Espírito Santo. Então, foi o que aconteceu lá em Atos, capítulo número 2. Então, você vê a conversão de Zaqueu, você vê a conversão desses judeus lá no Pentecostes, você vê a conversão de Saulo, de Paulo, conforme a gente leu também na nossa leitura devocional. Em relação à questão de Paulo, eu fico assim, sempre na dúvida, eu não sei quando foi de fato que ele se converteu. Se foi quando ele teve a visão de Cristo e caiu do cavalo ficando cego, ou se quando ele recebeu a visita de Ananias e depois da oração, e é um indício maior, né? Ele recebeu o Espírito Santo naquele instante, se encheu do Espírito Santo naquele instante, e aí ele foi convertido. Eu sempre penso que foi esse segundo momento que se deu a sua conversão. Foi esse segundo momento que se deu a sua conversão. Então, você vê o exemplo de Paulo, de Saulo também, nesse sentido. Você vê o exemplo de Cornélio, lá em Atos capítulo 10. Você vê o exemplo do carcereiro de Filipos, lá em Atos capítulo 16. Então, se eu fosse falar aqui, eu iria citar vários e vários exemplos, vários e vários casos bíblicos de pessoas que foram convertidas. Só para a gente não perder o hábito, apanhe, por favor, a conversão de Cornélio e os da sua casa. Atos capítulo 10. Abram aí, Atos capítulo 10. Aqui a gente vai ver no sentido direto a ação do Espírito, a conversão de pessoas, através da pregação da palavra. Atos capítulo 10. Deixa eu fazer até aqui um desafio. Depois os irmãos se sentirem motivados, relatem, né? Através do WhatsApp, como foi a sua experiência de salvação. Gosto de ver essas histórias, porque existe uma forma particular que Deus trabalha, mas vai existir um padrão que Deus opera, entendeu? Então é muito importante. Depois, aqueles que quiserem, sintam-se desafiados a escrever, mandem pelo WhatsApp, né? A história de salvação, por e-mail. É muito bom a gente poder ver, ou então até grave vídeos nesse sentido, que é até mais rápido, né? Veja a conversão aqui de Cornélio e os da sua casa. Veja, Atos 10, 44 até o versículo número 48. Diz o seguinte: ainda Pedro falava estas coisas, veja que Pedro estava pregando. Não existe salvação sem pregação. Quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, essa queda, ou melhor dizendo, essa descida do Espírito Santo, é o quê? É a regeneração propriamente dita, quando nós somos vivificados espiritualmente. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo ele é derramado na nossa vida, nós somos regenerados. Qual vai ser a consequência direta? Vamos ser convertidos. E aí diz, versículo 46, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados antes que, assim como nós, receber o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então, só fazendo aqui uma observação, para que a gente não misture aqui, né? Essa descida do Espírito Santo, junto com falar em línguas, isso acontecia porque uma das manifestações da descida do Espírito Santo, que a gente observa lá no livro de Atos com mais frequência, era o dom do falar em novas línguas, línguas e idiomas, línguas inteligíveis. Isso aqui cabe um outro estudo, que não vai ser o nosso objetivo agora, mas é só para mostrar, né, que naquele tempo havia o dom de línguas, que era uma evidência de uma vida cheia do Espírito. Hoje,
nós não temos mais a necessidade desse dom, porque uma vida cheia do Espírito, como acontecia também no passado, é uma vida sendo revelada através de santidade, de piedade. Não falar, não agir, não pensar, é só para a gente fazer essa observação. E aí, o que é que fica aqui de verdade? O que é que fica aqui de lição? A conversão daquelas pessoas, quando eles ouviram a palavra, quando eles receberam todo o Espírito, e quando eles foram batizados, selando a fé que eles haviam experimentado em Cristo. Então, são exemplos, meus irmãos, são exemplos, meus amigos, de conversões que nós chamamos conversões verdadeiras. Acontece uma só vez, é fruto da regeneração, nós encontramos aí uma larga confirmação bíblica desse fato, dessa verdade. Contudo, quando nós pensamos sobre a conversão, a gente observa que não só há as conversões verdadeiras, vamos assim dizer, há um segundo tipo de conversão que nós queremos aqui mencionar, nós queremos aqui tratar, que é o que nós chamamos de conversão nacional ou conversões nacionais. Conversão nacional ou conversões nacionais. É uma ocasião em que uma nação inteira ela se volta para Deus. Uma nação inteira ela se volta para ao Senhor. Na maioria das vezes, na maioria das vezes, vemos a nação de Israel procedendo dessa forma, procedendo dessa maneira. Há momentos em que a nação ela mergulha em um processo de pecado e transgressão, e aí Deus se volta para aquela nação, Deus trabalha naquele coração, naqueles corações, sobretudo na coração da liderança, e faz com que o povo se volte novamente para Deus, faz com que o povo se volte novamente para o Senhor. No caso de Israel, aconteceram várias vezes, aconteceu em vários momentos. Aconteceu no tempo de Josué, lá em Josué, capítulo 24, versículos 14 até o versículo 15. Aconteceu no período do rei Josias também, lá em 2 Reis 23, de 1 a 3. Então foi quando Deus agiu numa nação ali, trabalhando nas suas vidas, trabalhando nos seus corações. Então a gente observa esse tipo de conversão que nós chamamos de conversão nacional. Mas é interessante que essas conversões nacionais, elas não são restritas à nação de Israel. Nações pagãs experimentaram essas conversões. Nações pagãs experimentaram esse agir de Deus. E qual é o exemplo que nós citamos na palavra? Qual é o exemplo que nós citamos nas Escrituras? O exemplo da cidade de Nínive. Nínive, que foi evangelizada por Jonas e que aquela evangelização de Jonas resultou na conversão daquela nação, daquele povo, daquela cidade. Abram aí, por favor. Livro do profeta Jonas, lá no Antigo Testamento. Livro do profeta Jonas, lá no Antigo Testamento. Capítulo 3, versículo 4 e 5. Jonas, capítulo 3, versículos 4 e 5. No versículo 4, você tem a pregação de Jonas. Não foi uma pregação assim muito detalhada, não foi uma pregação assim muito florida, foi uma pregação curta e grossa e dura, entendeu? Mas produziu um efeito extraordinário. Efeito extraordinário. Olha só o que diz aqui a palavra. Aqui é que nós chamamos de conversão nacional. A nação, a cidade é convertida. Veja, começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Era a pregação de Jonas, meus irmãos. Era a pregação de Jonas, meus amigos. 40 dias, Nínive será subvertida. Era a pregação, era a declaração que ele fazia. Qual foi o resultado que essa pregação gerou? Aí você vai para o versículo 5. Aí você vai para o versículo 5. Olha só o que diz aqui, ó. Olha só. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Então, houve uma conversão nacional, pelo menos no sentido generalizado da palavra. Fruto de quê? Da pregação. Não tem salvação sem pregação. Não existe necessidade de peça teatral, não existe necessidade de coreografia, não existe necessidade de umas invenções dessas que as pessoas se colocam aí. O que é necessário para que a pessoa se converta é palavra, palavra,
palavra, evangelho. Foi o que aconteceu com os ninivitas, entendeu? Então, diz aqui a Bíblia, desde o menor ao maior, eles creram em Deus, se vestiram de pano de saco, proclamaram jejuns. Então, isso é o quê? Isso é uma conversão nacional. Se você adiantar um pouco mais, para a gente aprender mais dessa história, você depois pode ler o livro de Jonas, que aí você vai ter detalhes mais precisos. No versículo 11 do capítulo 4, ande aí mais um capítulo, por favor. Porque depois Jonas reclama, né? Jonas é engraçado a história de Jonas. Porque ele não queria pregar. Vai para outro canto. Deus age na sua vida, faz com que ele seja engolido por um peixe. Depois, Jonas sai daquela situação, vai pregar. Jonas prega, as pessoas se convertem e Jonas fica desgostoso. Entendo. Pense numa situação complexa de poder compreender. Por isso que o pastor Armando dizia, quanto mais lidava com gente, mais amava os cachorros, porque às vezes é difícil. Né? Jonas fez uma pregação curta, dura, as pessoas se converteram e mesmo assim ele ficou desgostoso. Veja o produto do ministério de Jonas lá na cidade de Nínive. Veja, versículo 11. Aqui existe diálogo entre o Senhor e ele, em Jonas, e aí tem um dado interessante que eu queria chamar a atenção. Veja, versículo 11. E não hei que eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então, pelo menos havia 120 mil habitantes na cidade de Nínive. E eles creram no Senhor, se voltaram para Deus, se arrependeram. E Jonas ficou desgostoso com esse fato. Já pensou você ser um evangelista e, através do seu ministério, você poder salvar 120 mil pessoas? É quase um quarto da população da nossa cidade, no caso aqui de Campina Grande. É muita coisa, é muita coisa. E mesmo assim, Jonas ele fica desgostoso. Eu sei que tem toda a rivalidade, o fato dos ninivitas serem pessoas cruéis, isso aí se faz necessário quando você estuda o livro de Jonas. Mas é esse fato que nós encontramos. Toda uma nação, todo um povo se voltando para o Senhor. Agora, eu queria só fazer aqui um adendo, fazer aqui uma especificação, porque quando a gente fala em conversões nacionais, via de regra, nós não estamos nos referindo à conversão total de todas as pessoas. Pode ser que tenha acontecido isso aqui, possa ser que tenha acontecido isso na cidade de Nínive, mas via de regra isso não vai acontecer. Toda uma nação completamente se voltar para o Senhor. Existe uma grande proporção de pessoas, uma grande maioria de pessoas em uma determinada nação, mas via de regra não é todo mundo completamente. E uma outra característica desse tipo de conversão, que nós chamamos de conversão nacional, é que quando o líder sai, quando ele morre, ou quando a pessoa que está ali liderando aquele processo de conversão, ela também sai ou morre, se esfria. O que aconteceu com Nínive, o que aconteceu muitas vezes com o povo de Israel, seja do Reino do Norte, seja do Reino do Sul, em especial do Reino do Sul. Então, são processos passageiros. São processos passageiros. É diferente da conversão verdadeira, que é um processo contínuo, ok? Então, veja bem, nós temos as conversões nacionais, nós temos as conversões verdadeiras e nós também temos aquilo que nós chamamos, em terceiro lugar, de conversões temporárias. Conversões temporárias. É um terceiro tipo de conversões. São conversões não genuínas, e aqui eu enfatizo, são conversões não genuínas, não verdadeiras, apenas aparente. Apenas aparente. Isso acontece demais, meus irmãos. Isso acontece demais, meus amigos. Você lida com determinadas pessoas e você até pensa que elas são convertidas, mas à medida em que você convive com aquelas pessoas, você vai ver através das suas atitudes que elas não foram verdadeiramente convertidas. Sobretudo, aquelas pessoas que se afastam da verdade, que se escandalizam com o evangelho, que apostatam da fé. Então, você tem ali um exemplo de conversões temporárias ou falsas conversões. Pode ser uma classificação ou outra que a gente pode adotar. E aí você vê, na palavra de Deus, sobretudo no Novo Testamento, vários exemplos desse tipo de situação, vários exemplos desse tipo de realidade, de pessoas que aparentemente abraçaram a fé, pessoas que aparentemente andavam nos caminhos do Senhor, mostravam ser convertidas, quando na verdade elas não eram. E o apóstolo Paulo, estava até meditando nesse fato, ele se deparou com cada caso, ele se deparou com cada situação,
inúmeras pessoas, e ele registra algumas delas nos seus escritos, de pessoas que se encaixavam justamente nessa condição de falsas conversões e conversões temporárias, de pessoas que demonstravam serem salvas, mas o tempo mostrou que elas não eram. São vários exemplos. A gente tem aqui o exemplo de Himeneu e Alexandre, em 1 Timóteo 1,20, de Himeneu e Fileto, 2 Timóteo 2,17 e 18, 2 Timóteo 4,14. Nós temos o exemplo de Demas, 2 Timóteo 4,10. Todos esses exemplos de pessoas que demonstravam ser convertidas quando, na verdade, não eram. Vamos pegar pelo menos um de Demas, 2 Timóteo 4,10. Depois, se vocês quiserem os textos mais detalhados, peçam um material que aí vocês vão ver. Então, só repetindo. Himeneu e Alexandre, 1 Timóteo 1,20. Himeneu e Fileto, 2 Timóteo 2,17 e 18. Também 2 Timóteo 4,14 e Demas, 2 Timóteo 4,10. Vamos ver só Demas aqui, ok? Esse Himeneu, por exemplo, mencionado duas vezes. Esse era aquele crente falso, entendeu? Que Deus trabalha o apóstolo Paulo, mas deu mesmo, entendeu? E às vezes não é de impressionar como essas coisas acontecem hoje. Como dizia Salomão, não existe nada debaixo do sol. Ok? Vamos lá. 2 Timóteo 4,10. 2 Timóteo 4,10. De Demas aqui. Olha só. Paulo disse: porque Demas, tendo amado o presente século, ou seja, o mundo, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então, veja o que aconteceu com esse personagem aqui, esse Demas, mencionado pelo apóstolo Paulo. Foi o que ele fez. Ele amou o presente século. E o que é se amar o presente século? Amou o mundo. E aí abandonou os caminhos do Senhor. Um princípio interessante que a gente vê dessa realidade é o ensino que Cristo faz lá na parábola das sementes, né? Dos solos. É que existe lá um tipo de solo, está lá em Mateus capítulo 13, versículos 20 e também o versículo 21, onde a semente vai, é semeada, ela até germina e cresce, mas o sol, se ela de raiz não muito profunda, ela logo ela logo morre e deixa de existir. Ou quando ela se desenvolve em meio aos espinheiros, também acontece a mesma coisa. Então, é uma ilustração desse tipo de situação, desse tipo de conversão temporária, falsa. Muitas vezes as pessoas têm, mas na verdade elas nunca experimentaram a conversão genuína, a conversão verdadeira. E todos esses exemplos que nós observamos aqui, todos esses exemplos que nós observamos aqui, eles se resumem no ensino que o apóstolo João fez já na sua primeira carta. Abram aí, por favor, meus irmãos. Eu estou pulando aqui alguns textos para poder a gente andar mais rápido. Abram aí, 1 João, capítulo 2, versículo 19. Isso aconteceu, isso acontece e isso acontecerá. Sempre, sempre, sempre. Olhem só, 1 João, capítulo 2, versículo 19. Está dentro dessa classificação, desse tipo de conversão que nós estamos aqui trabalhando. Versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. E eles saíram, 1 João 2,19. E eles saíram em nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque, se tivessem saído dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, por quê? São pessoas que passam por uma aparente conversão, não uma verdadeira conversão. Porque no fundo, no fundo, no fundo, não são salvos. Porque no fundo, no fundo, no fundo, não passaram pelo processo de regeneração. Passam ali algum tempo, depois saem, abraçam o mundo, porque João explica aqui, não eram dos nossos, não eram de Deus, não eram ovelhas de Cristo, pelas quais Cristo, ele morreu. Então, não nos escandalizemos quando isso acontecer. A gente se entristece, porque muitas vezes são pessoas que nós amamos, são pessoas que nós estimamos, são pessoas que muitas vezes a gente se esforça pelo bem espiritual delas. Agora, na igreja de Cristo, sempre ocorrerão esses casos. Na igreja visível de Cristo, sempre ocorrerão esses casos. Foi bem ilustrado lá por Jesus Cristo na parábola das sementes ou dos solos de Mateus, capítulo 13, conforme nós mencionamos. Então, veja, existem as conversões verdadeiras, existem as conversões nacionais, existem as conversões temporárias e, em quarto lugar, existe também as novas conversões. Em quarto lugar, existem também
as novas conversões. O que é isso que nós queremos dizer? O que é isso que nós queremos falar? Conforme nós dissemos lá no primeiro item, esse ponto das conversões verdadeiras, elas não se repetem. Uma vez convertido, convertido para sempre; uma vez regenerado, regenerado para sempre. Todavia, prestem atenção nisso, é possível, meus irmãos, meus amigos, alguém, um crente genuíno, ele se afastar da palavra, ele se envolver com o pecado de tal forma que ele precise voltar novamente para o Senhor, precisa se converter para o Senhor. Não aquela primeira conversão que ele teve, ela não se repete, mas em virtude dele se misturar ao pecado, em virtude dele se afastar de Deus, dele mergulhar em uma frieza espiritual, existe necessidade dessa pessoa se converter. Não a conversão da salvação, mas a conversão do avivamento, a conversão da restauração espiritual, para que ele retorne aos caminhos do Senhor, dos quais ele se afastou. Isso pode acontecer, isso pode ocorrer. Então você fala, mas em que base você fala um negócio desse? Em que base você faz uma afirmação como essa? A palavra, meus irmãos. E aqui eu cito pelo menos dois casos que nós encontramos. Um, no Antigo Testamento; casos no Novo Testamento. No Antigo Testamento, caso de Davi. O que é que nós observamos no caso de Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Atos 13 mostra isso. E aí, houve um dado momento que Davi mergulhou no pecado. Adulterou, usou indevidamente seu cargo, assassinou, mentiu, fez toda coisa ruim. Depois ele é confrontado em relação ao seu pecado. E logo após ser confrontado, ele se arrepende e se volta para o Senhor, que escreve belíssimos salmos, sobretudo o salmo de número 51, que retrata bem essa realidade na sua vida. Então, aquele salmo 51 é um salmo que revela o coração de uma pessoa salva, que se mergulhou no pecado, ou mergulhou-se no pecado, melhor dizendo, mas que se voltou novamente para Deus, não permaneceu no pecado, se voltou para os caminhos do Senhor, foi convertido nesse sentido, uma nova conversão. Não que foi salvo novamente, mas que retornou aos caminhos do Senhor. Eu quero ler alguns desses versos do Salmo 51, porque é necessário para a gente poder aqui fazer uma compreensão mais adequada. Abram aí, por favor. Salmo 51. Salmo 51. Abram aí, por favor. Não é que Davi se converteu de novo, no sentido de ter sido salvo de novo. Não, ele sempre foi salvo. Mas ele se voltou novamente para os caminhos do Senhor, caminhos dos quais ele tinha se apartado. Isso acontece. Isso acontece também. É bom? Não. Não é bom. Traz consequências? Muitas. Várias. Em todos os sentidos. Agora, que pode acontecer, isso pode acontecer. A gente tem que ser realista, meus irmãos, com as coisas. A gente tem que ser realista. Não gosto de viver nesse mundo romântico, não, de coisas superficiais, não. A vida é real. E a vida é real e traz casos que são reais e que a gente tem que considerar. Veja, Salmo 51. Eu acho que quando terminar esse estudo aqui, vai chover de pergunta, vai ser brincadeira, não? Mas estamos aqui para responder. Hoje é do mesmo. Se a internet não cair, a gente passa o dia todo aqui. Vamos lá. Salmo 51, versículo 7. Depois, versículo 9, versículos 10 e 12. Olha só o que diz aqui. Oração de Davi. Purifica-me com ensopo, ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais alvo que a neve. Versículo 9. Esconda o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Veja que Davi está confessando o seu pecado. Ele chegou à conclusão de que estava contrário à vontade do Senhor, que havia pecado contra Deus. Ele se volta humildemente, contrito em relação ao Senhor. Versículo 10. Olha só o pedido que ele faz. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O coração dele, infelizmente, agarrou-se no pecado. Precisava ser reavivado, precisava ser trabalhado, Deus precisava agir na sua vida e restaurar. É essa oração que Davi faz. Ele havia pecado sim, mas era o fim da sua vida. Deus estava dando uma nova oportunidade, e ele aproveitou essa nova oportunidade para se voltar para o Senhor. Veja a oração que ele faz no versículo 12. Salmo 51, versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Veja aqui, ó, que Davi não perdeu a alegria da sua salvação. Ele queria que essa alegria fosse restaurada, porque ela foi afetada com o pecado. Ela foi afetada com as suas transgressões.
Então, a sua alegria no Senhor tinha sido afetada, precisava ser restaurada. Não era uma nova conversão no sentido de nascer de novo, mas era uma nova conversão no sentido de se voltar para Deus, no sentido de se voltar para o Senhor. Isso acontece, meus irmãos. Se você está nos assistindo, ou vai nos assistir ainda, uma vez que esse vídeo estará disponibilizado, se for essa a sua situação, se for esse o seu caso, hoje há oportunidade sim para que você se volte para Deus, para que você se volte para o Senhor, confesse teu pecado, restaure a sua vida, assim como Davi restaurou, e seja também um homem, um servo de Deus segundo o seu coração, ok? Às vezes a gente parte, né, desse falso pressuposto, e muitas vezes Satanás semeia isso no nosso coração. Quando você erra, quando você foge aos caminhos do Senhor, não tem mais jeito, você está perdido, você está derrotado. Não. Existe o recurso, nós chamamos o recurso do arrependimento da confissão. Faça isso como Davi fez, com sinceridade no seu coração, e você vai experimentar a restauração de Deus na sua vida, você vai ter a alegria da sua salvação sendo restaurada para a glória do Senhor. Então, esse é um exemplo, né, de novas conversões nesse sentido. Só mais um, para a gente seguir. Abra aí, Apocalipse. Apocalipse. Você vê o apóstolo João sendo instrumento de Deus para falar a várias igrejas, pelo menos 7 igrejas lá, no livro de Apocalipse. E em algumas dessas igrejas, a mensagem de Deus é reiterada em relação à questão da necessidade que aquelas igrejas tinham de se arrependerem novamente. João, ele chama a atenção aqui no livro de Apocalipse dessa chamada ao arrependimento para a igreja de Éfeso, Apocalipse 2:5, para a igreja de Pérgamo, Apocalipse 2:16, para a igreja de Tiatira, Apocalipse 2:22, para a igreja de Sardes, Apocalipse 3:3, e também para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3:19. Para cada uma dessas igrejas, há a chamada do arrependimento. Por quê? Porque eram igrejas que haviam mergulhado em imoralidade sexual, em idolatria, em nominalismo cristão, em mornidão espiritual e precisavam ser restauradas, precisavam se arrependerem novamente desses caminhos e se voltarem para o Senhor. Eu só vou citar o exemplo aqui de uma igreja, que é a igreja de Éfeso, Apocalipse 2:5, mas você vai encontrar Pérgamo, Apocalipse 2:16, Tiatira, Apocalipse 2:22, Sardes, Apocalipse 3:3, Laodiceia, Apocalipse 3:19, só para depois vocês consultarem essas passagens. Então vejam aí, Apocalipse 2:5. Veja, para a igreja de Éfeso, olha só o que o Senhor fala, olha só o que o Senhor diz. Olha só, lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, qual foi o problema da igreja de Éfeso? O versículo 4 mostra. A igreja havia abandonado o seu primeiro amor. Veja, Apocalipse 2:4. Tenho, porém, que abandonaste o teu primeiro amor. Então, a igreja fria havia abandonado o amor do Senhor, aquele primeiro amor, aquele fervor, aquele zelo, aquela dedicação, e por isso precisava de quê? De passar por um processo de conversão, de arrependimento, de retorno aos caminhos do Senhor. Então, o que é isso? Essas novas conversões, das quais muitas vezes faz necessário nós passarmos, igrejas passarem, para que assim um reavivamento venha a ser experimentado nas nossas vidas. Ok, meus irmãos? Então, viram aí a diferença entre conversão e conversão? Então, existem as conversões verdadeiras, existem as conversões nacionais, existem as conversões temporárias, existem as novas conversões. Então, quando alguém chegar e falar, eu sou convertido, você pergunta, bom, que sentido? Que às vezes fica muito generalizado e termina não atendendo aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a palavra de Deus, ela nos mostra, ok? Você que está chovendo de comentário, depois eu vou tentar responder esses comentários, e aí eu peço depois que eles venham ser reprisados aqui para eu poder relembrar, porque vão passando de acordo com o que os irmãos vão digitando, ok? Então, recapitulando, qual é o nosso estudo hoje? Nós estamos estudando sobre a conversão, né? Nós estamos estudando sobre a conversão. Então, nós já demos, uma definição de conversão, primeiro ponto. Já trabalhamos a obra divina humana na conversão.
no segundo ponto. E agora, no terceiro ponto, acabamos de ver os tipos de conversão. Beleza. Mas agora eu quero encerrar um quarto ponto, aprofundando ainda mais esse estudo, aprofundando ainda mais esse ensino. E o que é que eu queria mostrar? Eu queria mostrar os padrões das conversões verdadeiras. Os padrões das conversões sendo verdadeiras. Os padrões das conversões verdadeiras. Como o próprio enunciado ele já coloca, eu estou trabalhando aqui aquele primeiro tipo de conversão, as conversões verdadeiras, as conversões genuínas. E eu vou trabalhar esse tipo específico de conversões aqui nesse ponto. Então, conforme nós observamos, esse tipo de conversão verdadeira, genuína, elas acontecem de várias maneiras, mas elas obedecem, via de regra, a um determinado padrão, ou pelo menos a dois determinados padrões. O que eu quero dizer com isso? Que cada um de nós temos a nossa história de conversão. Cada um de nós. Uma história específica. Como Deus nos chamou, como Deus trabalhou no nosso coração, e quem Deus usou para nos salvar. E aí você, de acordo com a sua vida, de acordo com a sua história de conversão, você vai saber como foi que Deus trabalhou na sua vida. Agora, quando você pega todos os casos dessas conversões verdadeiras, você observa que existe um padrão, pelo menos dois padrões. Ou você vai estar inserido em um, ou você estará inserido em outro. Ou você foi convertido nesse padrão, ou você foi convertido nesse outro padrão. Vamos trabalhar quais são esses dois padrões aqui para a gente poder entender melhor esse processo. Ok? O primeiro padrão é o que nós chamamos de conversão instantânea ou conversão de crise. O primeiro padrão é o que nós chamamos de conversão instantânea ou conversão de crise. O que é isso? É aquela conversão, irmãos e amigos, em que o reconhecimento de Cristo como nosso Salvador e a nossa entrega a Cristo como nosso Salvador ocorre no nosso viver de maneira radical, e uma mudança repentina em relação ao pecado. É o que nós chamamos de conversão instantânea, é o que nós chamamos de conversão de crise. É uma mudança radical que você tem na sua vida. Você vem aqui, pecado, 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 de repente você muda, passa a conhecer a Cristo, entrega a sua vida a Cristo e viva agora em dedicação a Ele, em dedicação a Cristo. Então, você observa vários exemplos desse padrão que ocorre em determinadas conversões. Padrão instantâneo ou de crise. Por exemplo, o carcereiro de Filipos, lá em Atos, capítulo 16, versículos 29 até o versículo número 34. É um exemplo desse fato. Aquele homem iniciou a sua vida, aquele homem iniciou o seu dia, melhor dizendo, sem saber que até a noite ele seria convertido. E aí há toda aquela operação de Deus, causando aquele terremoto, abrindo aquelas prisões, aquelas cadeias. Ele tem, inclusive, a disposição de tirar a sua própria vida, porque ia responder por tudo aquilo que tinha se dado. E Paulo prega o evangelho para ele, ele se converte naquela mesma noite, tanto ele como a sua família é convertido. O que é isso? É uma conversão de Cristo. Ele começou o dia sem saber que até o final ele seria convertido por Deus, ele seria convertido pelo Senhor. O caso de Zaqueu, que nós estudamos na semana passada, da mesma forma. E é interessante porque quando nós olhamos a palavra do Senhor, sobretudo quando nós vemos o texto lá de Paulo, que ele escreve aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 até o versículo 11, a gente observa que algumas pessoas que compunham ali a igreja de Corinto, elas estavam envolvidas nesse padrão de conversão de crise, esse padrão de conversão instantânea. 1 Coríntios 9, versículos de 11, desculpa, 1 Coríntios 6, versículos 9 até o versículo 11. Abra aí, por favor. Abra aí, por favor. Talvez aqui é um padrão que seja visto em muitas das nossas vidas. Nós que hoje somos salvos em Cristo Jesus. Talvez alguns que estejam aqui nos ouvindo, lembrem-se das suas vidas, do seu mundanismo, dos seus pecados. E num dado momento, Deus abre a nossa mente. Num dado momento, é uma mudança radical na nossa vida. Recebemos um convite de ir para um aniversário de igreja,
de assistir a algum trabalho, e aquela pregação nos fala tão profundamente ao coração que naquele momento a gente é salvo, né? Às vezes acontece isso. E quem já não passou por uma situação como essa? Quem já não passou por uma situação como essa? Você estava ali num determinado propósito da vida, odiava crente, não queria saber de crente, não queria saber do evangelho, blasfemava de Deus, ridicularizava a palavra, fazia todo tipo de desgraça. E aí Deus, ó, trabalha no seu coração. Muda repentinamente a sua vida. As pessoas até se impressionam, mas tu não era descrente e agora tu é salvo, tu é crente agora. São as conversões que nós chamamos de crise, conversões instantâneas. E em muitos casos aconteceram. E em muitos casos acontece com muitos de nós aqui, meus irmãos, minhas irmãs. Veja aqui o que Paulo fala em. Eu chego e fico empolgado quando eu falo nesse negócio, até tropeçando por falar, porque é uma história bonita, porque você vai se lembrando da sua própria história, entendeu? Então é uma coisa assim formidável. 1 Coríntios 6, versículos 9 até o versículo 11. Eu já não tenho a dicção boa, né? Aí quando me empolga, aí que o negócio piora. Vamos lá. 1 Coríntios 6, versículos 9 a 11. Olha o que Paulo fala aqui. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Veja, versículo 11. Tais fostes alguns de vós. Então, Paulo escrevendo aqui para os Coríntios, ele faz esse relato. Muitos de vocês que eu preguei o evangelho, muitos de vocês que aceitaram a palavra, muitos de vocês que fazem parte da igreja de Cristo hoje, antes vocês eram o quê? Impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Muitos de vocês eram isso. Todas essas coisas aqui, ou algumas dessas coisas aqui que eu estou mencionando. Isso aconteceu antes. Aconteceu antes. Então ele fala: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito nosso Deus. Está vendo aí? Então, é o que nós chamamos de conversões instantâneas ou conversões de crise. Quando você vira um determinado padrão de vida e muda completamente. Você passa pela santificação, você passa pela justificação, você passa por todo esse processo aqui de vivificação que a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos mostra. E repito, muitos de nós que estamos aqui assistindo esse vídeo, nós passamos por esse processo, passamos por essa realidade. Então, foi uma conversão instantânea, uma conversão de crise que se deu na nossa vida. O exemplo mesmo que a gente citou, lá de Spurgeon, na introdução, é um exemplo de conversou ali 6 meses agonizando, 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 até ter essa consciência, e aí Deus o chamou e ele teve paz. Ele teve paz. Ok? Segundo padrão, só são dois, né? No sentido mais geral. Cada um tem a sua história específica, mas no sentido geral. O que é que nós falamos acerca desse segundo padrão? É o que nós mencionamos como conversão gradual. Conversão gradual. Conversão gradual. São aquelas conversões em que um certo período de tempo é percorrido até que a conversão ela se dê efetivamente na nossa vida. Acontecem situações assim. Não é que a regeneração se dê no processo. Não é que a conversão se dê no processo. Deus regenera um pouquinho hoje, Deus regenera um pouquinho amanhã, e vai regenerando, vai regenerando, vai regenerando, e vai convertendo, vai convertendo, vai convertendo. Não, 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 não é isso, não é isso, não é isso. Porque a regeneração é uma obra instantânea, e a conversão, no sentido mais direto da palavra, também. Mas o que nós estamos dizendo é que muitas vezes a nossa conversão ela ocorre dentro de um processo em que Deus vai nos falando ao coração, seja através das circunstâncias, seja através da sua própria palavra direta, seja através de pessoas, onde a semente do evangelho vai sendo plantada, 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 até que chega o dia que a gente se volta para o Senhor. Até que chega o dia que a gente se volta para Deus. Então, é um processo que acontece no sentido gradual e que vai redundar em quê? Na regeneração instantânea, na conversão instantânea. É o que nós chamamos de conversão gradual. Ok, meus irmãos? Ok, meus amigos? Um exemplo desse tipo de conversão é Timóteo. Um exemplo desse tipo de conversão é Timóteo. Abra um favor aí. 2 Timóteo 3,15. Timóteo
pelo fato de ser neto e filha de mulheres judias, tementes a Deus, pelo menos no que diz respeito à lei, e que foi educado na lei de Deus. Ele foi educado na palavra do Senhor, desde a sua mais tenra infância. Apesar de ter um pai descrente, um pai grego, mas tanto a sua avó como também a sua mãe tiveram esse cuidado com Timóteo, entendeu? De ir apresentando a palavra gradualmente para ele. E apresentando a palavra ali gradualmente a Timóteo. Dentro dos princípios judaicos, posteriormente dentro dos princípios cristãos. Olha só, 2 Timóteo 3,15. E o seguinte, e que, Paulo, dirigindo-se a Timóteo, desde a infância, ou seja, desde a infância de Timóteo, sabes as sagradas letras, porque ele foi instruído no judaísmo, no Antigo Testamento, na lei de Deus, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, Timóteo passou por esse processo de semeadura da palavra no seu coração, desde a sua, desde a sua infância. E aí, quando você vê, lá em Atos 16, abra aí, por favor, ele teve um encontro com o apóstolo Paulo, e a partir desse encontro com o apóstolo Paulo, não, aí ele teve a sua vida realmente transformada, passou a ser um servo do Senhor verdadeiramente, inclusive trabalhando no auxílio com Paulo da pregação do Evangelho. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1. Veja, chegou também a Derbe, referente a Paulo, e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. E aí, versículo 2. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então, possivelmente, Timóteo foi instruído no judaísmo, depois foi instruído no cristianismo, e desse ponto aqui, que ele teve encontro com Paulo, passou a seguir e a servir a Paulo no evangelho, na pregação da palavra. Então, esse tipo de padrão, o padrão da conversão gradual, pela qual passa muita gente, pela qual passam muitas pessoas. Por exemplo, os filhos dos crentes, que eu gosto de chamar de filhos da aliança, com exceção daqueles que se desviam da palavra, a conversão dessas pessoas é nesse padrão. Os nossos filhos, eles são criados de maneira diferente. Pelo menos assim devem ser, né? São criados dentro da influência do evangelho, são criados dentro da pregação da palavra, vão à igreja, participam dos cultos domésticos, sabem o que é oração, participam do testemunho cristão. Então, eles não estão no mundo, agarrados ao mundo. Mas aí Deus vai trabalhando, 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 chega um determinado momento que chega a regeneração. Eles são convertidos, eles passaram por uma conversão de crise, mas foi uma conversão gradual, nesse sentido da palavra que nós estamos colocando aqui. É por isso que muitas vezes até se faz injustiça, né? Hoje talvez nem tanto, mas antigamente tinha muito disso, né? A gente escutava muito testemunho, né, das pessoas que faziam coisas erradas, envolviam-se com drogas, com prostituição, com mundanismo. O pastor Armando até dizia uma frase: só faltou deixar de respirar, entendeu? Aí se convertem ao Senhor. São histórias bonitas. E muitas vezes a gente cai no erro de valorizar essas histórias e não valorizar as histórias de salvação dos nossos filhos, que são criados no Evangelho, que são criados no temor do Senhor, os quais nós nos esforçamos muito ali, em lágrimas, em clamores, diariamente, para que Deus toque nos seus corações, para que Deus toque nas suas vidas, e eles se convertem, a gente não dá o valor que deveria dar, porque chama mais a atenção dessas conversões de crise. Eu repito, meus irmãos, não é que uma seja mais importante que a outra, não, ambas são importantes. Ambas são o próprio agir de Deus, mas que nós não caiamos na injustiça de valorizar uma em detrimento da outra. Ambas são importantes. A gente tem que valorizar também. Quando o filho nosso chega para nós e diz: papai, eu quero se batizar, chega para o pastor da igreja: eu quero se batizar. Isso deve ser motivo de regozijo, de alegria, porque elas estão ali experimentando da salvação, querem testemunhar da sua fé. A igreja deve se alegrar com isso, a igreja deve se estimular com isso, inclusive com aqueles que são adolescentes, com aqueles que são crianças, com aqueles que são jovens, para justamente incentivá-los a terem experiência verdadeira com Deus, para que assim eles possam publicar a sua fé. Isso é importante, meus irmãos. Isso é muito, muito, muito importante mesmo. Então, o padrão pode até variar. Ou você pode passar por uma conversão de crise, ou você pode passar por uma conversão gradual. Mas a grande questão é que a conversão é a revelação da bondade salvadora de Deus nas nossas vidas. E todos nós que aqui somos salvos, que estão aqui assistindo essa live, você passou por isso.
Eu não sei se a sua conversão foi de crise, não sei se a sua conversão foi gradual, mas eu sei, você foi convertido. Você foi convertido ao Senhor Jesus Cristo. Ok, meus irmãos? Ok, meus amigos? Aí você pode até se questionar, né? Eu estava tentando lembrar disso aqui e agora me veio à mente. No Novo Testamento, você não vai encontrar muitos exemplos de conversão que nós chamamos de gradual. Não vai. Você vai encontrar mais as conversões de Cristo. Por quê? O evangelho entrou ali naquele contexto pagão, pessoas mundanas, pessoas pagãs. Então, é mais que natural que hajam mais experiências nesse sentido, pessoas que tiveram esse processo de crise, se chegando a Deus, chegando ao Senhor. Ok? Então, o que foi que nós vimos hoje pela manhã? A gente está encerrando aqui o nosso estudo na manhã de hoje. A gente considerou uma definição de conversão. Depois, em segundo lugar, nós vimos alguns tipos de conversão. Aí a gente, desculpa, em segundo lugar, a gente trabalhou a obra divina humana na conversão. E, em terceiro lugar, aí sim, nós consideramos os tipos de conversão. E agora, em quarto lugar, os padrões das conversões verdadeiras, genuínas. Aqui trabalhando somente aquelas pessoas que foram salvas e salvas do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, eu queria agora encerrar. Acho que eu passei do tempo hoje, foi, meus irmãos. Hoje, realmente, eu abusei da paciência de vocês. Mas eu queria encerrar fazendo pelo menos duas aplicações. Nós teremos outras, mas eu queria resumir para duas. A primeira delas, meus irmãos, minhas irmãs, diante de tudo isso que nós vimos, diante de tudo isso que nós colocamos, que nós nos avaliemos, eu, você, cada um de nós que somos salvos em Cristo Jesus, para ver se verdadeiramente nós passamos pela experiência da conversão verdadeira, se de fato há indícios dessa conversão em nossas vidas, para que nós não caiamos no alto engano da nossa salvação, pensando que nós somos salvos, mas na verdade nós não somos. Pensando que nós somos convertidos, quando na verdade nós não somos. Então, avalie a sua experiência de conversão. Avalie todo esse processo que de fato ocorreu na sua vida, para que assim você possa ter mais firmeza, para que assim você possa ter mais convicção, para que assim você possa ter essa segurança maior em relação à sua salvação. Faça isso, meu irmão. Faça isso. E se houver na sua vida alguma situação em que você se afastou da verdade do Senhor e precisa de um retorno aos seus caminhos, faça isso também hoje. Coloque-se diante de Deus, coloque-se diante do Senhor, clame pelo seu perdão, clame pela sua misericórdia e converta-se nos tempos que nós falamos ao longo desse estudo para o Senhor hoje. Retorne aos seus caminhos, retorne para o Senhor, para que assim você possa experimentar a presença de Deus na sua vida, porque se você foi salvo, a semente está plantada no seu coração, se você foi salvo, a regeneração já se deu na sua vida, agora precisa retornar para os caminhos do Senhor, precisa retornar para os caminhos de Deus. Ok? E para aquelas pessoas que assistem, pessoas não salvas, que ainda não experimentaram essa confessão, clame a Deus, clame a Deus, minha amiga, para que a sua voz, a voz de Deus, que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, através do seu ensino, voz essa que aponta para Cristo, voz essa que aponta para a salvação, seja ouvido, seja ouvida pelos seus ouvidos. Que o Espírito Santo possa realmente lhe fazer entender a sua palavra. Que o Espírito Santo possa depositar no seu coração a semente do Evangelho. Clame a Deus, clame a Deus, clame a Deus. E não cesse, não cesse, enquanto essa convicção não se tornar realidade na sua vida. Esse é o nosso desejo para vocês. É o nosso incentivo para que você possa buscar o Senhor, para que você possa clamar a Deus, para que o Espírito Santo aplique a sua santa palavra em seu coração e você possa ouvir a voz do Evangelho, reconhecendo Cristo como Salvador, arrependendo-se dos seus pecados, voltando-se para Cristo para obter perdão, salvação, alegria, paz, enfim, salvação. Que Deus nos abençoe. Que Deus aplique a sua santa palavra em nossas mentes e em nossos corações. Amém. Meus irmãos, nós estamos aí chegando a essa parte expositiva do estudo. Eu vou tentar aqui resgatar as muitas perguntas que foram feitas aqui e vou tentar responder aqui, viu, meus irmãos? A gente já encerrou na parte expositiva, né? Quando for feita a edição, vai ficar mais fácil de cortar. E aí eu queria ver aqui algumas perguntas que
que foram feitas, algumas perguntas que foram feitas aqui. Nosso irmão Matheus Cavalcante, caso eu esqueça dessas perguntas que foram colocadas, os irmãos colocam novamente aqui no chat, ok? No caso do povo de Deus, no Egito, em que muitas vezes o povo se desviava da palavra de Deus, o povo que morreu no meio do caminho, em período de rebeldia, essas pessoas foram salvas? Eu não posso dizer que todas as pessoas que morreram durante o caminho foram salvas. Até porque muitas ficaram. Muitas ficaram por causa de pecados. Pecados de idolatria, pecados de rebelião. Então não dá para a gente tratar de maneira muito generalizada e criar dessa generalização uma regra. Eu sei que muitas, inclusive aquelas mesmo que receberam a justiça de Deus, elas foram salvas. Mas aí não dá para a gente enumerar se todas assim foram. Agora, é fato justamente isso. É uma realidade justamente esse ponto. O povo ali se desviava continuamente dos caminhos do Senhor. Deus agia com correção e com disciplina, em alguns momentos chegando a tirar até vida de determinadas pessoas, e muitas dessas, com certeza, não eram salvas. Porque Paulo vai falar lá em Romanos que o verdadeiro israelita é aquele que é israelita de coração. É aquele que, de fato, é salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Então, desse grupo, você vai ter pessoas que não foram salvas, desse grupo, você vai ter pessoas que foram salvas. Ok, Matheus? Não sei se melhor aí para a sua compreensão, caso não, que você possa especificar aí. Mateus continua. Acho que o Walter até colocou aí uma menção de um trecho da palavra. É, ao Davi se afastar do caminho, o Espírito Santo se afastou dele, não. Uma vez selado com o Espírito Santo, selado com o Espírito Santo para sempre. A própria ilustração que Paulo usa lá em Efésios, nós fomos selados com o Espírito Santo, ela dá essa indicação. O selo, dentro do contexto do Novo Testamento, ele identificava propriedade e identificava autenticidade. Inclusive, se selava cartas, se selava mercadorias. Então, uma vez que o Espírito Santo está em nós, nós somos selados com ele. A sua atuação ela pode ser afetada, no sentido de que você não se enche com o Espírito, você termina abraçando as obras da carne, e a voz do Espírito ela vai ser silenciada, ela vai ser abalada, ela vai ser abafada, mas jamais extinta da sua vida, jamais. Por isso precisa pregar a palavra. Por exemplo, quando a pessoa está no caminho se afasta, o que é que você deve fazer? Prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, para que ele ouça a voz da palavra. E o Espírito Santo haja dentro dele, produzindo essa reconciliação com o Senhor. Porém, se você fala muita palavra, faz muita palavra, a pessoa não dá nem cartaz, ela nem se volta, aí talvez há de duvidar se aquela pessoa de fato foi salva. Mas, uma vez selado com o Espírito Santo, para sempre. Ok? Lucas Barbosa, em qual tipo de conversão se enquadra a situação de Arquipo descrita em Colossenses 4,17? Preciso ver esse texto aqui, Lucas, agora, para ver se eu consigo lhe dar essa resposta. Arquipo, Arquipo, Colossenses capítulo 4, versículo 17. Vamos ver aqui em que condições essa conversão ela se aplica. Atos 4,17 diz o seguinte: também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Para o cumprires. Então, esse chamado que Paulo faz a Arquipos aqui, não é de conversão, é de ministério. Não é de conversão, é de chamado para o serviço do Senhor. Às vezes acontece isso. Deus abençoa determinados filhos com tantos dons, com tantos talentos, para que estes possam ser utilizados em favor da sua causa, e a gente suprime isso aí. A gente pega as nossas habilidades, a gente pega os nossos dons e vai aplicar para a nossa profissão, vai aplicar para a nossa instrução, vai aplicar para qualquer outra coisa que não reino. Então, essa palavra de Paulo, ele dirige aqui a Arquipo, ela é extremamente necessária para essas pessoas. Aqui não é um chamado para a conversão, mas que ele voltasse para o ministério, para que ele voltasse a exercer os seus dons, para que assim ele participasse ativamente na obra do Senhor. Então, vocês, e muitos de vocês aqui que estão nos escutando hoje, quem sabe se Deus está falando também com vocês em relação a isso. Muitas pessoas aí cheias de dons, cheias de talento, entendeu? E terminam se esforçando com as coisas que são seculares. Não que você deve se esforçar, mas você prioriza a coisa do Senhor, prioriza o trabalho do Senhor, os seus dons em prol da causa e também em prol das suas atividades seculares, desde que listas, para que assim Deus venha ser glorificado na sua vida. Lucas, um tipo cristão
que viveu toda a sua vida nas práticas cristãs, mas no final, filho Deus da fé, posteriormente ele morreu sem tornar as obras de santificação de um cristão genuíno, ele salvou? Bem, Lucas, essa questão é uma questão bem particular. Eu sempre gosto de dizer que existe esperança para uma pessoa ser salva, seja ela salva, seja ela para se arrepender, aos 45 do segundo tempo, né? Pegando aqui os últimos instantes da vida. O exemplo mesmo do ladrão da cruz foi desse. O exemplo do ladrão da cruz é claro nesse sentido, né? Aí, no caso, é uma conversão propriamente dita, né? No primeiro momento, ele zomba de Cristo quando está na cruz, depois ele reconhece que Cristo é Salvador, e Cristo chega e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, veja que foi na derradeira hora ali, já no final da sua vida. Da mesma forma, um cristão. Ele vem ali, todo o seu testemunho cristão, às vezes afasta a verdade, e às vezes até recebe a punição de Deus, de tal forma que a gente não consegue ver, no sentido visível, público, uma demonstração de arrependimento. Mas fica a pergunta: será que ele não fez no seu? Fica a pergunta: será que ele não fez no seu coração? Há casos de pessoas, até mesmo na situação de coma, né, que dizem que você estando em coma, você ainda tem as faculdades da sua mente. Eu acredito que até mesmo na situação como essa, se você se arrepender, você vai ser perdoado. Então, isso é uma questão muito individual, muito particular. Eu não posso criar uma regra, mas eu vejo que há a possibilidade sim. Nem que a gente não veja, mas há a possibilidade sim. Ok? Deixa eu ver aqui. Sim, o juiz Sansão seria um exemplo deste caso? Com certeza. Sansão foi salvo. O fator é que ele foi juiz, entendeu? Teve sua morte heróica, né? Ele terminou, através da sua morte, matando mais filisteus do que em toda a sua vida. Então, o exemplo de Sansão é um exemplo claro de alguém que não aproveitou as dádivas de Deus e terminou se misturando ao mundo e aí colheu malefícios terríveis por causa disso. Então, pode acontecer sim. Nós vamos citar o texto lá de Salmo 1, versículos 1 até o versículo 3, para fechar aqui a nossa escola dominical. Então, abra aí, por favor, Salmo 1, versículo de 1 até versículo 3. Vamos fazer a citação aqui. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é uma árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Salmo 1, versículos de 1 até o versículo 3. Deus nos abençoe, que a gente possa estar reprisando aqui esse verso, para quando nós voltarmos para os nossos trabalhos normais, possamos fazer a recitação todos juntos, lá na nossa igreja, todos juntos, lá no nosso templo. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas. Amém.